E aí, tudo certo? Quer entender o que rola nos bastidores do futebol? Então, já sabe, né? Deixa aquele like, segue nosso canal e bora mergulhar nessa história. Hoje o papo é sobre uma troca de farpas daquelas que diz muito sobre o futuro do nosso esporte. De um lado, Rui Costa, do São Paulo. Do outro, Anderson Barros, do Palmeiras. E o centro dessa discussão toda, qual é? É um baita choque de ideias sobre a arbitragem. E isso, olha, revela duas visões totalmente opostas para o futuro do futebol brasileiro. De um lado tem uma galera que cobra a perfeição técnica e do outro um pessoal que está pedindo para a gente mudar de vez essa cultura da desculpa. Pois é, a polêmica toda começou antes mesmo da bola rolar. O diretor do São Paulo, o Rui Costa, foi lá e soltou umas declarações bem fortes na imprensa. Ele meio que preparou o terreno, sabe? Para um debate que ia ser muito maior que os 90 minutos do jogo. O ponto principal do Rui Costa é o que ele mesmo chamou de erros crassos. Basicamente, ele está dizendo na lata que falhas graves da arbitragem em outro jogo deram a vitória de bandeja para o adversário, o Palmeiras. Ele não mediu as palavras, foi direto ao ponto para falar do que ele achava ser uma injustiça. E ele foi além, viu? Ele argumentou que isso não foi um caso isolado, não. Na visão dele, existe um padrão de erros que consistentemente estaria beneficiando um lado. O apelo dele, no fim das contas, é para que o jogo seja decidido ali, no talento dos times e não por um apito errado do juiz. Bom, uma acusação pública desse tamanho é óbvio que não ia ficar por isso mesmo, né? A resposta do diretor do Palmeiras, o Anderson Barros, veio rápido e veio na mesma moeda, bem contundente. O Barros, de cara, já mandou recado. Para ele, esse tipo de reclamação do Rui Costa é coisa do passado. É uma atitude que, segundo ele, não cabe mais no futebol de hoje em dia. É quase como andar para trás. Ele bateu de frente com a ideia de que foram os erros que definiram os resultados. Pelo contrário, ele afirmou que nas vitórias recentes do Palmeiras, o time ganhou porque foi, nas palavras dele, mais competente. O recado foi claro, o mérito foi de quem estava em campo. E aqui está um ponto-chave da discussão. Olha só, o Anderson Barros aceita que o erro humano faz parte do jogo. Uma hora erra para um lado, outra hora para o outro. Acontece. E isso é um contraste gigante com a visão do Rui Costa, que cobra uma perfeição quase impossível da arbitragem. A visão do Barros é, digamos, mais pé no chão. Então o que a gente percebe é que essa troca de farpas é muito mais do que uma briguinha por causa de um lance ou outro. O que está em jogo aqui é um conflito bem mais profundo sobre os rumos do nosso futebol, sobre como ele deve evoluir na visão de cada um. Olha que interessante essa comparação. De um lado, a gente tem o Rui Costa, focado na justiça imediata, ali, no calor do jogo. A responsabilidade para ele é toda da equipe de arbitragem. E o caminho? Pressionar até chegar na perfeição. Já o Anderson Barros pensa diferente. O foco dele é na evolução do esporte como um todo. A responsabilidade, na visão dele, é coletiva. Clubes, dirigentes, CBF, todo mundo tem sua parte. E o que ele propõe? Mudar essa cultura da reclamação. E o Barros vai além. Ele argumenta que ficar reclamando publicamente o tempo todo não é só uma distração. Na verdade, isso prejudica e muito o desenvolvimento do futebol. Para ele, essa postura é contraproducente, só joga contra. E ele descreve um cenário bem claro sobre isso, que ele chama de ciclo negativo. Pensa só. Primeiro, acontece um lance polêmico. Logo depois, um dirigente vai a público reclamar. O que acontece? O foco sai totalmente dos atletas, do que realmente importa. E o resultado final? A evolução do futebol fica travada, prejudicada. E essa fala dele aqui é muito, muito forte. Ele basicamente vira o espelho para ele mesmo e para os outros dirigentes e diz, gente, o problema não é só a arbitragem, o problema somos nós. Nós é que não estamos evoluindo. Nós precisamos parar, nós somos os responsáveis. É uma autocrítica pesada, né? E no fim, a gente fica com essa pergunta no ar. Para fazer o futebol evoluir, o que a gente precisa? Mais cobrança pública em cima da arbitragem? Ou de menos interferência externa? De um lado, a pressão como ferramenta para garantir a responsabilidade. Do outro, a crença de que o progresso exige uma mudança cultural. O futuro do nosso futebol pode depender dessa escolha. Qual caminho parece o mais correto? Deixem a opinião aqui nos comentários, vamos continuar essa conversa.